O mesmo produto que você vende por R$ 47,00, R$ 97,00 pode ser vendido muito mais caro. Então, como vender qualquer coisa para qualquer um a qualquer hora? Quando falamos em fechamento de vendas, existem 3 segredos muito poderosos que você pode usar para vender qualquer coisa para qualquer um. O primeiro é esse: como tornar algo corriqueiro em algo que venda como água, especialmente nesse mercado imprevisível. Preste atenção agora, porque o que eu vou dizer pode parecer chocante. O fato é que as pessoas não compram com a razão, é isso mesmo. Elas compram com o coração e depois usam o cérebro para justificar a compra. Vamos fazer um exercício. Imagine algo que você queira muito comprar. Pode ser um carro, uma casa de praia ou até uma roupa nova. Já tem em mente? Yes! Ótimo. Agora pergunte-se, por que você quer isso? Por que isso te chama tanto atenção? Talvez seja um relógio elegante que você acredita que vai elevar o seu status. Ou talvez seja um curso que promete acelerar o seu crescimento profissional. Se você cavar mais fundo, vai perceber que está, na verdade, buscando emoções. Pode ser desejo de sucesso, ou comprar um carro de luxo importado para se sentir mais confiante ou desejado. Ou talvez a sensação de que, ao comprar um produto específico, você está contribuindo para uma boa causa. Já percebeu que algumas empresas dizem que vão doar uma parte da venda para a caridade? É a emoção da generosidade em ação. Independente do que seja, essas são motivações emocionais. Você está agindo com base em sentimentos e depois encontra argumentos lógicos para justificar. Então, quando você estiver tentando vender algo, pense bem. Você está realmente tocando nas emoções? Ou está apenas listando características e benefícios sem entender o que motiva o seu cliente de fato? Eu me lembro de uma vez que o Dan contou que ele estava na Harry Rosen, que é uma loja de roupas masculinas famosa, de alta qualidade aqui no Canadá. Ele entrou na loja e estava passando pela seção Tom Ford. E o vendedor se aproximou dele e disse: "Senhor, posso ajudá-lo?" Ele disse: Não, só estou dando uma olhadinha." E o vendedor respondeu: "Por favor, vista esse terno." Naquela época, ele nunca tinha vestido um terno Tom Ford. Até tinha alguns ternos baratos lá, mas nenhum Tom Ford. "Como o senhor se sente?" perguntou o vendedor. "Bem, eu me sinto bem", respondeu Dan. "Ok, experimente esse aqui também. Vista esse smoke." Ele disse: "Ok, esse é bem legal, parece muito bom." Então o vendedor perguntou: "O senhor é fã de James Bond?" Ele disse: "Quem não é fã do James Bond?" E o vendedor: "Esse smoking é exatamente a mesma roupa, o mesmo design que o James Bond vestiu no filme Cassino Royale." Sabe aquela cena quando ele estava lá jogando? Putz, fica muito bom, né? E adivinha o que aconteceu? Ele comprou a droga de smoke e custou muita grana. Se você pensar sobre isso, o que ele comprou? Ele comprou emoções. Quando ele veste aquele smoking, ele se sente bem. Como fã de 007, ele se sente como James Bond. Mesmo que, logicamente, ele não seja nada parecido com James Bond, mas emocionalmente leva a mente dele até lá. E acontece que ele saiu da loja com uma camisa, as abotoadeiras e o pacote completo. É disso que eu tô falando aqui. As pessoas compram por emoção e justificam com lógica. Entenda isso. Não empurre o seu produto ou serviço, não empurre características e benefícios. Tenha em mente quais são os botões emocionais que você está ali apertando. O segundo ponto: as pessoas não compram um caminho para poder entrar, elas compram um caminho para poder sair de algo. Isso significa que as pessoas frequentemente estão comprando algo porque elas têm um problema que querem que seja resolvido. Elas querem comprar uma saída do problema. As pessoas não compram uma furadeira porque querem furadeira, elas querem um furo na parede, elas querem um quadro pendurado. Então o que você está ajudando a resolver? Qual o problema? Você tem que entender isso. A quantidade de dinheiro que você ganha é o quão bom, o quão profundo você vai. Você tem que entender quais são as dores que as pessoas têm e como ajudá-las a aliviar essa dor. Pense nisso. Terceiro ponto: as pessoas não compram produtos e serviços, elas compram histórias. Porque enquanto temos muitas escolhas por aí no mercado, na internet, qualquer produto que você queira, há centenas e milhares de opções. Então, como se destacar?
Há mais de 115 anos atrás, em Hamburgo, na Alemanha, 3 homens se uniram para criar uma caneta perfeita. Não era só sobre escrever, mas sobre a experiência de escrever. Eles queriam criar algo especial, algo único. Era um cuidado enorme para fabricar cada peça. Artesãos altamente qualificados trabalham em cada caneta como se fosse uma obra de arte, uma peça preciosa. Isso não é uma produção em massa, é produção de classe. Cada caneta é única, é por isso que a caneta não falha no momento crucial e o fluxo da tinta é sempre perfeito. A estrela branca de 6 pontas, o símbolo da marca, representa o Pico da Mont Blanc, a montanha mais alta da Europa Ocidental. A mensagem? Aspiração, conquista e excelência. Mas o mais importante, a Mont Blanc não vende caneta, vende realização, confiança, liderança. Quando você possui uma, você se torna parte de uma narrativa de inovação, qualidade e legado. É um ícone cultural, um símbolo de status, mas, acima de tudo, um tributo ao poder duradouro da escrita à mão, mesmo na era digital. E é isso que você compra, uma peça de eternidade. Percebeu algo aqui? Como você agrega emoções a um item comum como uma caneta? Qual é a diferença de uma caneta Bic de R$2 ou uma Mont Blanc de R$4.000 como essa? É a mesma caneta, com as mesmas funções. A resposta é história. E pra falar a verdade, essa daqui até parou de funcionar primeiro que a Bic. Quando você adiciona uma história a qualquer item, quando adiciona a história do presidente John Kennedy à marca, a logo, se torna 10 vezes mais valioso, 57 mais valiosa, 100 vezes mais valiosa do que uma caneta normal. Tudo por causa da história. Escreve o mesmo. Uma caneta de R$2 pode escrever também, mas é essa a diferença. Pense a respeito. Qual é a história? Como você pode injetar histórias em tudo que você faz? Pode ser a história da sua origem, como você começou, o porquê você faz o que faz, e as histórias dos seus clientes. Onde você está usando histórias no seu negócio? Onde mais você pode usar histórias? Lembre-se, fatos contam, histórias vendem. Comente abaixo, baseado nesses 3 segredos, como você me venderia esta caneta? Vá em frente. Nos comentários, me venda essa caneta. Agora, vou ir comprar outra porque essa daqui não funciona.